Eu quero, com muita alegria, compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E você não precisa responder, mas eu quero que você reflita. Se você encontrasse algo valioso, algo que você fala assim, uau, nunca encontrei algo mais valioso do que isso. Quanto você pagaria por isso? Pensa nisso, não precisa responder. A segunda pergunta que eu trago, você disporia de tudo que você tem para esse algo de maior valor? E a terceira pergunta para você refletir. E se você descobrisse que esse algo de maior valor fosse oferecido de graça? O que você faria? E eu quero trazer uma reflexão em cima de uma mensagem do profeta Isaías, que está no livro de Isaías, capítulo 55. Eu quero ler apenas o verso 1, parte A, que diz assim: venham todos vocês que estão com sede. Fala assim, com sede. Venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Amém. Irmãos, o profeta Isaías, ele teve a sua atuação como profeta aproximadamente 700 anos antes de Cristo. 700 anos. E o profeta Isaías, ele é chamado como profeta messiânico, porque é o profeta na Bíblia que mais faz menção à vinda do Messias, que viria 700 anos depois dele. A palavra Isaías significa o Senhor é a salvação. O nome dele já significa, Deus coloca um nome na gente ligado ao nosso propósito, pastor Gilson. Isaías significa o Senhor é minha salvação. E ele era uma pessoa intelectual na palavra, ele conhecia muito da palavra, porque ele foi ensinado desde pequeno e ele dominava a palavra, ele conhecia a palavra. Só que ele profetizou num período muito difícil. Um período que tanto o povo, o rei de Judá, no sul, e o rei de Israel, lá no norte, eles eram reis que eles não agradavam o coração de Deus. E ele veio para um momento que Deus colocou ele na terra para ser um profeta, para falar do juízo de Deus aos povos, que era o povo de Deus, o povo de Israel, que era separado no norte e sul. O povo de Deus, escolhido por Deus, ele estava em pecado, fazendo tudo errado, desagradando a Deus, idolatrando, adorando outros deuses, prostituição demasiada. Então Deus, ele mandou o profeta. E o profeta foi... E ele veio com duas funções, o profeta Isaías. Dentro do livro de Isaías, ele veio com duas funções. Primeiro, para falar do juízo. Mas o nosso Deus é incrível. Como foi dito hoje, nos louvores, nosso Deus é o mesmo de antes e de agora e para sempre. A misericórdia dele dura para sempre. Deus estava castigando o seu povo, estava dando um juízo para o seu povo, dizendo que eles iam ser cativos à mão dos outros reis, eles iam morrer, iam ter uma vida miserável, iam ser escravos por muitos anos. Mas Deus usou o profeta também para dizer assim, olha, vocês vão sofrer a desobediência. Só que ele falou assim, olha, mas lá na frente,
eu vou mandar alguém que vai mudar a tua história. Lá na frente, eu vou mandar alguém que vai reinar para sempre. E o meu povo, ele vai se deleitar nele, aqueles que quiserem ele. Olha só, irmãos, 700 anos antes de vir a Cristo, Deus já usou um profeta para dizer que viria Jesus. Se nós lermos o Isaías 53, que não é o caso aqui, mas eu só vou comentar. Isaías 53, ele fala assim, ó, ele morreu, ele levou no passado. Como que pode falar assim, 700 anos antes de Cristo, um profeta fala assim, ó, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Como que já tivesse acontecido? É porque Deus é eterno. Para Deus já estava selado desde a fundação do mundo que o Filho viria a salvar a humanidade. Então para Deus já foi, já aconteceu porque já decretou. E isso é profundo e poderoso. E agora eu vou ler o capítulo 55. Eu vou começar dos versículos 1 em diante. E eu quero que você me acompanhe essa leitura. 55:1, por favor. Venham todos vocês que estão com sede. Quem é sedento de Deus aqui? Levanta a mão. Cara, é para nós isso. É para nós. Venham as águas. O que a Bíblia diz? Fala sobre as águas. Eu já vou citar. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Sabe o que Deus está falando aqui? Que é de graça. E eu pergunto, algo que é mais importante para as nossas vidas, que é Jesus Cristo, é de graça. E eu pergunto, por que tanta resistência em entregar verdadeiramente o coração para Jesus? Quantas pessoas vivem uma vida miserável e você fala de Jesus para ela e ela parece que está falando, parece que está matando ela? Por quê? Pense nisso. Olha só. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Porque o verdadeiro pão é Jesus. Olha o que ele está falando para o povo. Por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Se que o pão vivo, ele é de graça. E quando ele fala assim, olha, venham vocês que não têm dinheiro, ele fala assim, olha, você, não importa a tua vida. Não importa onde você está atolado ou atolada, não importa. Com problemas, no pecado, todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma história de resgate de Jesus. Todos aqueles que verdadeiramente confiaram em Deus, entregaram seus corações para Jesus, eles foram restaurados. E esse é um processo que termina só na nossa redenção, na nossa morte, com a vinda de Cristo. Porque todos estamos num processo. Mas a nossa consciência de que o nosso Deus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E que não importa a condição que você está, não importa a condição que você tem vivido lá para trás, não importa a tua história, o diabo sempre vai contar para você o que você fez lá atrás. Ele vai querer apontar, olha o que você fez lá, ó. O que você está fazendo aqui? Você não merece. Vou te contar uma notícia boa. Ninguém merece. Porque é de graça. Ninguém merece. E é justamente aí que se estabelece a graça de Deus. Então o Senhor, ele fala assim, ó, vem vocês que não têm dinheiro nenhum, porque o meu Senhor, Jesus vai vir. Ele falou 700 anos antes. E ele falou assim, vai vir. Ele fala aqui, ó, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. E ali está com mais uma fina refeição, que é a NVI, ótimo.
Então vejam, Jesus, ele estava anunciando um povo em pecado. Ele estava dizendo assim, olha, vocês, o povo de Israel, o povo de Judá, vocês que estão lá, aí, ó, desobedecendo a Deus, Deus falou que vai trazer o juízo, mas lá na frente, Ele vai mandar aquele que não importa o estado que você esteja, Ele vai te colocar em águas vivas, águas abundantes. Eu quero colocar aqui o versículo de João 7, 37 e 38, por favor. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, quem tem sede aqui? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo habitando em você e em mim. Se nós temos sede, é isso que tem para nós. O profeta disse lá atrás, vocês são sedentos. E ele veio e falou isso. Isaías 44, 3, por favor. Nós temos também, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei do meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E hoje nós desfrutamos disso. Nós nascemos no momento da graça, porque Jesus já morreu por toda a humanidade. E 2000 anos depois nós nascemos nessa época. Então nós estamos desfrutando daquilo que o próprio Deus falou através do profeta Isaías, que viria o Messias. E nós nascemos embaixo da graça, e nós não vivemos embaixo da lei que eles viviam na época. Porque ali, irmãos, era estreito o negócio. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós estaríamos aniquilados. Olha só, hoje nós não temos pai matando mãe, mãe matando filho. Hoje nós vemos na televisão todos os dias. Nós vemos toda a sorte de prostituição, roubo. O mundo está virado de cabeça para baixo. Por que Deus não destrói o mundo? Primeiro porque Ele é soberano e sabe quando vai acontecer isso. A Bíblia diz que ninguém sabe, só o Pai. Mas Ele olha para aqueles que servem a Ele na terra. Nós somos representantes do céu na terra. A Paulo fala que nós somos forasteiros, que nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Todo dia nós somos guerreados pelo inimigo para poder fazer aquilo que não é, que é a vontade da nossa carne, não a vontade de Deus. Mas a decisão está em nossas mãos. Então, Jesus, através do seu Espírito, habita em cada um de nós, que cremos e professamos a sua fé nele, a nossa fé nele. Então, Jesus Cristo, Ele se alegra com o filho, no irmão dele, que é filho de Deus Pai, como nós, que busca Ele de todo o coração, que busca Ele dia e de noite. Não precisa estar orando dia e noite, mas a nossa vida tem que representar uma oração, porque nós somos sedentos. E aquele que é sedento, o Espírito Santo flui. Sabe, você está vivendo no seu dia a dia, no trabalho, na escola, nas reuniões empresariais. Quantas oportunidades o Espírito Santo mostra para a gente de ser um instrumento nas mãos dele? Na hora de decidir as coisas. E tudo isso é a obra do Espírito Santo. Nós que somos sedentos, temos essa graça. E não é um privilégio só nosso. Está livre para todo mundo. É de graça. É de graça. Versículo 4 de Isaías 55. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe governante dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. E versículo 6, buscai no Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E olha o que diz. Ele fala aqui, ó, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarga, todos nós temos uma carga, mas a sobrecarga é aquilo que você não pode. Nós temos uma carga, mas tem um momento que fala assim, cara, não dá, não aguento mais. É agora que Jesus fala assim, ó, venham a mim. Todos vocês que estão com uma sobrecarga, está com peso, não conseguem levar, não aguenta mais, eu darei descanso a vocês. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sabe o que é jugo? Os animais usam jugo. Quando tem uma carroça, tem 2 cavalos. Às vezes coloca um cavalo forte, jovem, e um cavalo mais cansado, mais velho. Então um ajuda o outro, o jugo. Então o mais jovem carrega um peso maior porque ele está ajudando o outro. Mas Jesus está falando assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo é suave, porque eu vou aliviar a carga de vocês. Vocês estão com sobrecarga, então eu vou carregar mais e você vai vir comigo. Jesus está falando assim, olha querido, você que está com problema, você que não sabe para onde correr, você que está desesperado, eu te digo, Jesus está te falando assim, ó, vem, tome sobre si o meu jugo, que ele é suave, eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão um descanso para a sua alma. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é o mais simples do Evangelho. Todo mundo já sabe disso. Eu não estou contando nenhuma história mirabolante, é uma coisa mais básica do Evangelho. É tão simples quanto profundo e tão desafiador. É de graça. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala isso para nós. O que nos falta para ter uma verdadeira entrega para Ele? O que nos falta para colocar Ele como centro verdadeiro das nossas vidas? Quando eu orei a Deus para me dar uma palavra, e eu achei essa palavra aqui nas minhas anotações, e eu olhei, como é que eu vou pregar isso? Olhei, falei, Senhor, acho que o Senhor quer que eu fale isso mesmo. Porque o Senhor sempre tem o endereço certo das coisas. Eu não consigo dimensionar, porque nós quando preparamos uma mensagem, a gente nunca vai imaginar quem vai estar na igreja, além dos que nós amamos, que estão sempre conosco. Mas sempre tem visitas, às vezes a situação do irmão que nós não sabemos. E às vezes eu falo assim, poxa Senhor, mas a graça está aí, nós sabemos. O Senhor nos salvou, nós professamos a Ti como nosso Senhor e Salvador. Está tudo certo, mas quando Deus Ele quer falar algo mais a respeito, eu acredito muito, irmãos, que Deus quer que muitos de nós dêem um passo além, dêem um passo de maior profundidade na presença de Deus, que verdadeiramente assuma Cristo na sua vida. Ontem eu tive a honra de ministrar uma cerimônia de casamento, e eu falei ali da importância de Jesus estar no casamento da gente. Muitos casamentos têm problemas diversos. E quando tem um problema, vem a crise, não sabe para onde correr, brigam, se matam. E muitos se separam. Mas quando o casal, ele se sujeita verdadeiramente ao Senhor, e quando a coisa aperta, eles têm para onde correr. Eles não vão se agredir. Eles vão buscar a essência da vida deles, que é o Senhor Jesus. E quando eles fazem isso, a Bíblia compara um casamento que aguenta o rojão das adversidades da vida, como uma casa que é construída sobre uma rocha. Pode vir o vento, a chuva, a tempestade, a casa pode balançar, mas ela não vai cair. E eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, mesmo que você não seja casado, a tua vida também tem que estar na rocha. Mas um casamento é uma parceria que muitas vezes é difícil, porque são pessoas que vieram de famílias diferentes, que têm histórias diferentes, que têm perfis diferentes. São pessoas que vieram de educação diferente, daqui a pouco começam a viver juntas e dormir juntas, e viver o dia a dia como um. E dá muita faísca, se não tiver a graça. Se não tiver a graça do Senhor.
E eu quero te dizer, meu irmão, se a tua vida, seja você solteiro ou casado, você solteira ou casada, se a tua vida definitivamente ela tem a Cristo como essência, como verdadeira rocha, eu te digo, não há vento que vai te derrubar. Você vai poder se arrastar, mas você não vai desistir. Tem uma frase que eu me lembrei agora de um pastor americano. Ele dizia assim, é o Martin Luther King Jr. Ele dizia assim, se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Mas jamais desista. Aleluia! Jamais desista. Quantos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pegar o exemplo do pastor Roberto e da pastora Juliana. Os pastores da igreja, eles carregam uma responsabilidade e um peso enorme da igreja. Porque toda ovelha que precisa de uma ajuda vai no pastor da igreja. E não é fácil. Só que quando as pessoas vão até eles têm a esperança de ouvir uma palavra e um aconselhamento. Só que muitas vezes eles já estão se arrastando. E se não for Jesus na vida deles, eles não podem nem com eles. E eles estão se arrastando e vão falar assim para as ovelhas que aparecem. Sobe na nuca e vamos arrastar junto. Né, pastor? É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que os pastores precisam de oração. Coberto de oração. Você nunca deve deixar de orar pelos pastores. Nunca. Porque eles precisam de ajuda. Eu já estou encerrando. E eu quero chegar num ponto importante aqui. Vamos caminhar aqui para o versículo 8. Depois que ele falou tudo isso, sabe o que ele fala? O versículo famoso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são os teus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o profeta falou assim, olha, compre, você que não tem dinheiro, compre porque vai ser de graça. Ou seja, sabe o que ele falou? Aceite a Cristo, porque não te custa nada. Porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Quando você aceita Cristo, eu já fiz essa dinâmica aqui uma vez. Jesus fala assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu fardo é suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não te custou nada. Eu até lembro que eu chamei o pastor Gilson dessa vez que eu vim aqui. Aí o que aconteceu? Você chegou de peito aberto aqui e não te custou nada, porque Jesus pagou o preço na cruz por nós. E aí você aceitou a Cristo. Aí ele fala assim, ó, você quer ser o meu discípulo? A partir de agora, você quer ser o meu discípulo? Então tome a tua cruz e siga-me. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos seguindo, nós tomamos a nossa cruz e estamos seguindo. E você, o diabo vem para cima, mas a tua rocha quem é? Jesus. E você vai estremecer, mas não vai cair. Porque você já é vitorioso em Cristo Jesus. E quando você chega num estágio que você está firme, sabe o que ele fala? Agora você está fera. Ide e pregai o evangelho a todos os povos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estarei indo com você. Essa é a diferença quando a gente decide se manter firme na presença do Senhor. É como se fosse uma patente espiritual para seguir como um verdadeiro soldado do Senhor. E ele falou assim, ó, os meus pensamentos não são os teus. Você pensa pequeno, você acha que não é um nada, você acha que não merece, você acha que não é capaz. E eu te digo, se você está aqui nesse culto hoje, nessa igreja,
Se você está recebendo esta palavra, o Senhor, o Pai, já te escolheu. E Ele mandou você para o seu filho. O Jesus falou assim, ó, aquele que meu Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora. Você pode achar que você não é o nada, que você nem merece. E eu vou te dizer, Jesus te escolheu. E Ele tem um propósito com a tua vida. E você não está aqui à toa. Eu te digo isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você não veio aqui à toa. Você está recebendo essa palavra porque você está sendo confrontado para se entregar verdadeiramente ao Senhor, para buscar Deus de todo o seu coração e a sua vida mudar definitivamente. A sua vida pode não estar boa, porque você está colhendo hoje o que você plantou lá atrás, mas você pode decidir hoje mudar a tua semeadura e você entregar verdadeiramente a tua vida para o Senhor. Eu te digo isso em nome de Jesus. E para encerrar, ele termina com o versículo 11 e 12, que ele fala assim, 10 e 11, que diz assim, ó, porque assim como descem a chuva e a neve, a chuva é água, a água é a palavra, assim como desce a chuva e a neve, é água, só que uma está no estado líquido, a outra está no estado sólido, mas é tudo água. A água desce sobre a terra, e para lá não torna mas regam a terra, ela rega a terra e faz produzir, brotar, dar semente, semeadura e pão que come. A água é a palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz. Esta palavra que eu estou lançando hoje sobre a tua vida, ela não vai voltar vazia. Porque o Espírito de Deus, ele vai produzir uma inquietação tão poderosa na tua alma, que você vai entrar num nível extraordinário na presença de Deus. Eu quero declarar isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Olha, a chuva, ela desce, mas a verdadeira bênção, sabe onde que está? É no vapor, que ninguém vê, que sobe. É a tua presença, é você na presença de Deus. Aquilo que ninguém vê fazer para Deus. É o vapor que sobe. E ele vai chegar nas alturas. Porque Deus, Ele manda a chuva, Ele que vem para cá. Mas para nós irmos para lá, é a nossa busca. E eu quero pedir para vocês ficarem de pé, que eu quero orar.